Nenhum de nós sabe qual o limite do pensamento, se é que há limite do pensamento. Pessoalmente eu acho que não, eu acho que não há limites, a gente pode viajar o quanto quiser, a gente pode se aprofundar em qualquer questão e ainda assim saímos distante de um possível limite. Então o que eu vou falar aqui não é sobre um limite para o pensamento, eu estou falando sobre percepções minhas, de categorias, de fases talvez do pensamento. Obviamente que essas fases podem se multiplicar, mas eu quero compartilhar 3 fases. A primeira fase é a fase em que a maioria das pessoas está. É a fase quando você olha para a vida a partir dos símbolos e os absolutiza e crê naqueles símbolos como uma verdade absoluta. A religião é assim. Em qual Deus você acredita? No meu ou no dele, ou no dela ou no teu? O teu é falso, o meu é verdadeiro. Eu sou devoto desse santo, desse líder espiritual, desse Deus, dessa fé, dessa religião, desse sistema de pensamentos, porque me fez bem, porque faz sentido para mim, é absoluto, é a verdade absoluta, e todo aquele que pensa diferente está errado. A maioria das pessoas vive assim porque é nesse nível que as brigas acontecem. Um tentando provar ao outro quem está certo, quem tem razão, quem está mais próximo da verdade, mais distante da verdade. Isso eu falei sobre a religião, mas isso projeta em todos os sentidos, seja na religião, seja na política, seja nos pensamentos individuais, nas causas individuais, nas preferências, nos gostos, né, na própria ética pessoal, que é superior ou inferior à do outro. Então a gente sempre está num nível de embate. É por isso que o mundo é tão cheio de conflitos. A segunda fase é aquele que para e, ao invés de ficar brigando, reflete que toda verdade tem componentes lindos e componentes feios, que tudo é ambivalente, a começar de nós mesmos, que ninguém é absoluto e por consequência nada do que sai da gente é absoluto, incluindo aquilo que a gente chama de verdade absoluta. Não estou dizendo aqui que não há verdade absoluta, eu acredito que há. Eu acho que a ciência se organiza pensando assim. Se não houvesse verdade absoluta, não haveria o que estudar, porque tudo é um completo caos, cheio de desordem. Deve haver alguma linha que conduza a algum absoluto, mas eu não tenho razão, eu não tenho a melhor noção do que seja esse absoluto, porque tudo que eu vejo é fragmentado, porque antes de ser e ser expresso no meu pensamento, passa por mim. E tudo que eu penso tem a ver com as minhas experiências, os meus movimentos, os meus condicionamentos, os meus limites, a minha cultura, o tempo onde eu vivo, o tempo onde eu nasci, as pessoas que me criaram, meu pai, minha mãe, meus irmãos que conviveram comigo, as minhas experiências, as escolas, tudo, de alguma maneira, me modela. Então tudo que eu vejo tem limite. Nada que sai de mim é absoluto. Quem percebe isso e sai daquela primeira fase do pensamento, talvez chegue na segunda, que tem a ver com o ceticismo. Nada faz sentido. Nada pode ser encaixado numa categoria de verdade. Portanto, tudo é mentira. Eu descreio de tudo e viverei ou o meu materialismo, ou o meu ceticismo, ou a minha amargura diante daquilo que antes eu cria e agora se revelou mentira. Nietzsche tem um pensamento que eu não me lembro agora as palavras exatamente, mas fala uma coisa linda e que vai nos aproximar ao terceiro ponto. Diz o seguinte: quando Deus morre, você navega pelos mares com alegria e com liberdade. Agora não há mais limites, não há mais empecilhos. Agora eu tenho liberdade. Estou adaptando as minhas palavras. E eu gosto muito desse pensamento porque eu qualifico nessa ideia de Deus. Note que eu não estou falando de Deus absoluto. Eu estou falando de Deus, religião, do que a gente condiciona a ser Deus e do que as pessoas, provavelmente abaixo aqui do meu vídeo, me criticarão. Deus não está no seu coração, Deus te punirá, Deus não gosta do que você fala, Deus já disse toda a verdade ali na Bíblia, está tudo lá. Quem acredita é de Deus, quem não acredita não é. Esse que eu estou falando. Quando você não tem mais essa âncora, então você sai inclusive da segunda fase de pensamento, que é a fase do ceticismo e da negação, para o entendimento de que tudo que a gente expressa é simbólico. Se na primeira fase nós falávamos dos símbolos e da crença absoluta nos símbolos, a terceira fase não nos desqualifica os símbolos. Nós pensamos assim, mas faz com que, ao reconhecer isso, nós aceitamos todos os símbolos como expressões da verdade. Seja um pensamento, seja uma expressão artística, seja lá o que for, uma filosofia, tudo contém frestas.
de verdade. E a partir da exposição e da aceitação dessas frestas de verdade, eu vou construindo a minha verdade, que não é absoluta, que não é a única, que não é a correta, mas é um componente desse absoluto que, porventura, nós chamamos de verdade. Se a verdade é absoluta, ela só pode ser percebida em parte. O absoluto se fragmenta para que seres fragmentados como nós possamos ter acesso ao macro, que de outra maneira não caberia da gente. Por isso eu digo, o macro se projeta no micro. O que é inatingível mentalmente, o que é incognoscível, de alguma maneira está refletido na simplicidade da vida, como a gota do oceano, que simbolicamente contém potencialmente o oceano inteiro. Uma célula do meu corpo que traz informações e DNA potencialmente do meu corpo inteiro. Cada um de nós que traz informações e elementos do universo. Somos maquetes do universo. Então já não há mais razão para ficar brigando qual símbolo é o melhor. Você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Você tem essa fé ou aquela? Você é dessa coloração política ou da outra? Tudo no campo da superfície dos símbolos. Eu ultrapasso essa fase e passo a fase do ceticismo. É tudo mentira! Eu só digo que tudo é mentira quando, de alguma maneira, olhando para tudo, eu espero algum absoluto que me aponte para a verdade. E essa ideia de que a verdade pode ser contida num pensamento também é muito relativa, é muito airada, é muito frágil. A verdade está expressa em linguagens, em conteúdos, em ideias simbolicamente colocadas, ainda que sejam símbolos, ainda que tudo seja em parte, ainda que no fim das contas tudo me remeta a mim mesmo. É aqui que eu processo toda a vida, é aqui que eu interpreto todas as verdades, é aqui que eu vou formando aquilo que eu chamo de consciência. Está em mim, não está fora. Portanto, eu me pacifico com as diferentes manifestações daquilo que, porventura, não se aplica ao meu sistema de pensamentos. Tomara que você já esteja próximo ou na terceira fase. Quarta, quinta, sexta, bom, vamos caminhando para descobrir. Um beijo, fica bem.